Banqueiros, gestores e empresários não acreditam mais na possibilidade do fortalecimento de uma candidatura de terceira via para as eleições presidenciais deste ano. Segundo a Folha de São Paulo, que conversou com representantes desses dois grupos sob condição de anonimato, banqueiros, gestores e fundos de investimento e líderes do agronegócio, comércio e indústria, vem a disputa entre Lula do PT e Jair Bolsonaro. Boa parte do grupo também demonstra favoritismo do petista, reforçando o cenário apontado em diversas pesquisas de diferentes instituições que mostram Lula em vantagem contra o ex-capitão. O grupo também foi questionado sobre quem seria melhor candidato para resolver os estragos na economia. De acordo com os banqueiros consultados, o ex-presidente Lula estaria mais apto para construir um time de ministérios da economia capaz de consertar os estragos que Bolsonaro causou, entre aspas. Entre o empresariado, o apoio a Lula estaria mais dividido, segundo o jornal. Tanto o setor produtivo quanto o agronegócio ainda se mantêm ao lado de Bolsonaro, mas teriam sinalizado uma mudança de lado caso o segundo turno seja contra o petista. E aí, Luiz Neto? Acredito eu o seguinte, Vitor, o brasileiro ele não vai cometer um erro duas vezes, na minha opinião, com todo respeito, né, a quem apoia, mas acredito que qualquer pessoa que tenha tido a sua vida em xeque, né, que não foi inocentado, mas sim os processos foram anulados, e que tenha qualquer indício de ter tido um ato de corrupção, ela não deve nos representar. Opinião, mas se o Lula está crescendo nas pesquisas, é importante a gente dizer que é por erros do governo. A rejeição ao governo cria um palanque político para o Lula. E, ao que eu disse hoje de manhã, eu vou repetir. Ao contrário do que muitos afirmam, eu acredito que a vacina vai ser sim assunto de debate nas eleições e um palanque eleitoral aí para aqueles que querem prejudicar o governo Bolsonaro. As pesquisas não refletem a realidade, porque elas são feitas de forma direcionada, com públicos específicos, muitas das vezes. Então a gente tem que estar sempre atento e sempre desconfiando. Mas até as eleições muita coisa acontece, muita coisa muda, e acredito que o ex-presidiário, né, que agora tem a possibilidade de concorrer às eleições, mesmo que dispute, não vai ganhar essa eleição. E eu queria só dizer um negócio que eu estava refletindo isso hoje. Se a Dilma foi uma presidente ruim, não é só culpa dela, é culpa do grupo político na qual o ex-presidente Lula esteve à frente e quase foi ministro, porque ela queria indicar ele para o ministério. Okay. Então isso é responsabilidade de todo um grupo. Se não resolveu na Dilma, vai resolver agora? Reflitam. Francês. Banqueiro não aposta em cavalo que está com um azarão e não paga placê, né? Eles sempre vão no favorito da eleição, da pesquisa ali na boca do caixa, né? E os empresários também não. Só que a escolha que eles estão fazendo, eu acho que é péssima, porque o Lula já está dizendo por aí que ele vai reverter todos os avanços que foram conseguidos pelo governo Bolsonaro e for, de certa forma, assim, a fórceps contra. Os banqueiros detestam o Moro, os políticos detestam o Moro, e ele é a terceira via, porque acham que ele maltratou demais o setor aí. E tem outra, não sei, eu tenho dúvida se o Lula chegará ou não, até divido opinião com o companheiro de bancada ali, porque o telhado dele é de vidro e é muito vidro, viu? Vai cair muito caco aí, porque essa conversa também aí, os advogados já vão anotando, essas conversas aí de que de 20 processos ele está praticamente absolvido. Não, ele foi mais ou menos absolvido de 3. Tem 17 na boca aí, tem mais um para entrar ainda. Na relação de negócio de uso de influência, naquele negócio dos jatos que o Brasil comprou para a Força Aérea. Okay. Então tem muita água para correr embaixo dessa ponte aí, apesar do apoio do Supremo Tribunal Federal, a coisa vai feder ainda. Vamos lá, professor Aquito. Pois para um setor que teve lucros históricos, recordes, como o sistema financeiro no período do PT, é mais do que natural que eles voltem a querer esta bonança, né? Eu lembro aqui também um outro dado, que a introdução do PIX no país tirou dos bancos 5 bilhões de reais que eram tirados da economia popular
via cobranças de taxinhas e etc. Está se criando uma narrativa baseada em institutos para lá de suspeitos, que brincam, como eu sempre falo aqui, com uma ciência, que é a estatística. A última pesquisa foi uma tal de IBESP, né? Eu vi aqui no Facebook, ele tem 3.600 seguidores, menos que eu. E no Twitter, 356 seguidores. IBESP pertence a Marcelo de Giuseppe, que pagou uma multa de 5 milhões de reais por irregularidades na Bolsa de Valores entre 2019 e 2020. Esta é a empresa de pesquisa que coloca o líder das pesquisas, que não sai às ruas, né? Não sei porquê, o que a gente tem visto nas ruas é o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, que tem aí se colocado nessa pré-campanha eleitoral. É muito esquisito, o mundo acha esquisito o líder das pesquisas estar fechado entre quatro paredes. Ok, Celestino? É o sistema contra-atacando, né? As oligarquias, né? Não vou citar os 4 bancos aqui, mas todo mundo já sabe quem são os banqueiros e quem eles patrocinam. A terceira via vai desidratar mesmo, porque o Moro tem que se explicar o TCU, né? Os 43 milhões suspeitos da Álvares e Marçal. No mínimo, né, é um conflito ético, né, que o Moro ter aceitado fazer recuperação judicial das percas da Odebrecht, da Galvão Engenharia e da OAS. Então, assim, não existe terceira via mesmo. Agora, é óbvio que os banqueiros odeiam o presidente Bolsonaro. Ele arrebentou com os bancos, né? Ele não dá moral, não patrocina, não devolve o que os bancos ganhavam há 23 anos, né? Administração PSDB-PT, que é a mesma coisa. Então, assim, eu acredito até que o Moro, diante dessas acusações aí, né, dessas levantamento do TCU, eu acho que ele vai ser o vice do Dória. Professor Itamar. Bem, eu gosto sempre de começar já questionando o próprio enunciado, né? Olha, a Folha traz esses dados e traz sempre naquela... Ouvimos fontes que pediram para não ser revelada, né? E como o jornalista tem o direito de preservar as fontes, até quando se trata de crime, neste caso não é crime, é só uma observação, então ele pode falar o que ele quiser, né? E aí, uma coisa é óbvia, os banqueiros, como já foi citado pelos colegas, né? Os banqueiros são favoráveis ao Lula, até porque é com o Lula que eles sabem que vão voltar a ganhar dinheiro, né? Muito dinheiro. Estão ganhando dinheiro já, mas vão ganhar muito dinheiro, assim como ganharam no passado. A outra coisa é arrolar junto com os banqueiros o pessoal do agronegócio, o pessoal das indústrias, né? Resta ver, por exemplo, aqui no Paraná, ou aí no Paraná, a Associação Comercial de Guarapuava soltou uma nota impedindo que todos aqueles deputados que votaram pela manutenção do fundo eleitoral fossem recebidos, ou que sejam recebidos na associação em 2022. Então, assim... É um enunciado da Folha de São Paulo maroto, né, para tentar confundir. Agora, não resta dúvida quanto às elites privilegiadas pela volta do Lula, isso não resta mesmo. Foi no governo Lula que criou campeões, assim como Eike Batista.